As crianças também, Frei Giovana, se juntaram nisso. E Jesus, sem dúvida, no episódio da expulsão dos vendilhões do templo, que se segue, ele fala: vocês não estão lembrados na Escritura, e diz que da boca dos pequeninos e dos que mamam arranquei um louvor. Pois é, essa pureza das crianças, essa força dos pobres, dos pequeninos, essa compreensão da missão libertadora de Jesus, que só é porque tem os outros, ele está com seus discípulos e uma pequena multidão traz. E mais, os ramos da paz, que muita gente no domingo de Ramos, hoje em dia, 2025, tantos séculos e milênios depois, gosta de levar para casa para proteger das tempestades, é um símbolo da vida. Não por acaso lá no Gênesis, a avezinha, que mostra que a vida não vai naufragar, vem com um raminho de oliveira no bico, terra à vista. Os ramos que saúdam Jesus são o sinal do verde da terra, que é também elemento de vida. Então, olha, nessa entrada em Jerusalém tem a contestação do poder imperial e dos seus lacaios na Palestina. Tem a simplicidade dos pequenos, tem a pureza das crianças e tem também a questão ambiental e ecológica, o verde da vida que existe para nos salvar, que existe para fazer a nossa caminhada um pouco mais suave. Aliás, as mantas também são depositadas, o próprio animalzinho que serve da caminhada de Jesus, a quadros clássicos desde a Renascença sobre esse episódio, também mostram essa comunhão com a natureza, com tudo que pulsa, com tudo que caminha, com tudo que é verdade verdadeira mesmo. Eu estou sabendo que vão fazer na Semana Santa, algumas igrejas de massa aí, manifestações multitudinárias em estádios, com claro intuito politiqueiro, mas para falar de Jesus ao pé da cruz. O sinal da cruz, ele vem diante dessa simplicidade do guerrilheiro da paz e da justiça, da ligação com os oprimidos, os condenados da terra, e não com qualquer teologia do domínio ou da prosperidade. Isso é mais coisa lá da festa do Império Romano, não da festa de Jesus Cristo. Muito bem, você falou aí da relação dos ramos com a ecologia, e essa é justamente uma questão que eu separei aqui, né? Porque o Marcelo Barros, a gente aqui no programa, o Marcelo é o criador do programa, né? E a gente aqui sempre usa um texto dele como iluminação, né, para o nosso programa. E no texto que o Marcelo escreveu sobre o Domingo de Ramos, ele sugere claramente que a bênção dos ramos deve dialogar com a espiritualidade ecológica, né, e com as tradições afro-brasileiras, inclusive, né? E aí, nessa questão, eu coloco: como podemos construir uma atuação política, né, que integre a defesa da natureza, chamada ecologia integral, e o respeito à diversidade religiosa, né, como sacramento do amor divino, né, que é como o Marcelo chama. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Bom, hoje em dia, século XXI, a gente tem clareza, embora esse pensamento ainda não seja predominante, pelo menos na sociedade brasileira, de que o Estado, provedor das necessidades do povo, do bem público, ele tem que ser laico e não religioso, qualquer que seja a religião, tem que ser respeitador do direito de crença, qualquer que seja a crença, e do direito de não crença também. Então nós entendemos que a interpretação e o sentimento do Evangelho tem que estar dentro dessa ótica. O poder político não existe para propagar ou acolher determinada religião. Eu entendo como completamente equivocado ter bancada evangélica. Tem que ter bancada do interesse público, bancada dos trabalhadores, bancada
dos camponeses, como tem bancada dos industriais, bancada dos banqueiros. Bancada da Bíblia não tem nada a ver, até porque a Bíblia ultrapassa o momento imediato do poder terrenal. E Jesus foi isso. Aliás, achavam que ele vinha para ser o líder da libertação da Palestina imediatamente contra a cruel dominação romana, e ele falava: meu reino não é deste mundo, mas não pedia para ninguém se evadir desse mundo. Nessa mesma frase, que está, creio, no Evangelho de João, não é, Frei Gilvan? Meu reino não é deste mundo, mas não peço, Pai, que os tire desse mundo, mas os livre do mal. E o mal é isso: você querer impor uma religião sobre a outra, você catequizar para interesses políticos, você entender que templo é dinheiro, que os pastores ou os líderes religiosos podem enriquecer à vontade às custas do dinheirinho sofrido do povo humilde. Mas isso, infelizmente, ainda é muito forte. A gente tem que fazer o caminho contrário, entender o Evangelho como um convite ao diálogo com todas as expressões religiosas. E em cada episódio da vida de Jesus, toda a dialética da existência humana, em todos os tempos, para crentes e não crentes, crentes de quaisquer denominações religiosas, inclusive as de matriz africana, de matriz indígena, é isso que a Semana Santa resume, sintetiza: a dialética da vida, da comunhão, da morte e da ressurreição. Tudo na vida é mudança, tudo na vida caminha nessa direção. A gente nasce, a gente cresce, a gente percebe que existe o outro, e é o outro que nos dá sentido. Sou porque nós somos. A gente tem o sofrimento, a gente tem, como dizia o Hélio Pellegrino, cujo 38º ano de morte passou despercebido, no dia 23 de março, ele dizia que a morte é uma ruptura drástica da forma, mas ele acreditava na ressurreição da carne. Fala: e se tiver outra encarnação, eu quero voltar nessa mesma que eu estou sendo aqui, que é um dom divino. Todo cristão devia, ao entrar numa padaria, se persignar, ao cortar uma laranja e ver as duas faces dela, se ajoelhar, que a beleza da criação é fantástica. Então, está tudo interligado, e os ramos são símbolo da vida. Nós somos irmãos de tudo que tem raízes, como as palmeiras, de onde se tiram os ramos, patas e asas, e guelras. Tudo que vive é nosso irmãozinho, é nossa irmãzinha. E a história da Páscoa e da entrada em Jerusalém tem esse sentido. A gente é chamado a entrar numa dimensão grandiosa da vida, que é holística e que é política no melhor sentido da palavra, da polis, da cívita, da cidadania, da igualdade. Muito bem. Frei Gilvander, faz suas considerações finais, que a gente já está se encaminhando para o final do programa. Exatamente, Ana Helena. Basicamente, eu estou aqui extasiado de felicidade, assino embaixo da reflexão, da partilha que nosso querido Chico Alencar está propondo, né? Só acrescentar um detalhe assim, eu acho que é claro, né, que esse evangelho do Domingo de Ramos, Mateus 21, de 1 a 11, está nos outros evangelhos também, essa entrada de Jesus com seu movimento, nos convida para celebrar a Semana Santa, mas como uma esperança de libertação também social e política, né? A gente deve evitar participar de celebrações que desvinculam a fé cristã, que desvinculam o evangelho da realidade social, política, econômica e ecológica, né? No último dia 24 de março agora, nós celebramos 46 anos do martírio de Dom Oscar Romero em El Salvador, que foi fuzilado, né, por um atirador enquanto celebrava a missa. Por quê? Porque ele se colocou, como Jesus Cristo também doou a sua vida, ele se colocou ao lado do povo camponês, do povo de periferia, que estava sendo alquebrado e profundamente violentado pela ditadura militar, civil e empresarial imposta lá, em parte também insuflada pelo Império dos Estados Unidos, né?
Então, que eu desejo a todos e todas que possamos vivenciar fina flor da espiritualidade da Semana Santa, que passa por ver assim a esperança nascendo e sendo cultivada a partir dos pequenos, dos movimentos sociais, de quem está lutando pelo bem comum, né? Parar de ver esperança nos grandes, nos poderosos, né? Ver que na espiritualidade também está o domingo, está a quinta-feira da paixão, o lava-pés, né? Doação de vida, né? Sexta-feira, Jesus, o justo, inocente, condenado à pena de morte, mas celebrar para a gente ver as ressurreições. Então, desde já, desejo uma feliz Páscoa e uma abençoada Semana Santa, que a gente saia mais animado para sermos ramos de esperança de uma humanidade que está vivendo grandes desafios. Gratidão, Chico Alencar, gratidão, Ana Helena, gratidão a todos que estão assistindo aqui. Chico, seus votos de Feliz Páscoa. Pois não, Ana Helena, Frei Gilvanda, eu já ganhei esse presente de Páscoa, que é poder compartilhar essas minhas reflexões menores. Eu não sou teólogo, não sou de formação religiosa mais organizada. Eu aprendi na vida, aprendi na juventude estudantil católica, aprendi com os meus queridos amigos da teologia da libertação, aprendi com o meu amigo que você tão bem biografou e mantém vivo, Ana Helena, o Pedro Casaldáliga, aprendo com o Marcelo Barros. Oi? Pedro Casaldáliga está para trás. Ah, sim, que delícia. Pois é. Então, a escola da vida, desde minha mãezinha, meu pai era agnóstico, um piauiense, um nordestino agnóstico, ele olhava com curiosidade a dimensão religiosa. Minha mãe tinha uma formação religiosa mais tradicional, mas que me deixou a sementinha. E eu virei um entusiasta, sobretudo de Jesus Cristo, libertador. Me faz muito bem, eu tenho muita alegria. Inclusive as reflexões dominicais que faço, por texto, na minha rede, chama Breves Reflexões para Cristão, para Crentes ou Não. Ela vai virar livro agora. Tem uma editora interessada, estamos organizando tudo isso. Então, estar aqui com vocês nesse início da semana de maior profundidade da fé cristã, mais que o Natal até, que entra muito, já foi dominado pela sociedade capitalista de consumo. Então tem muito isso, essa festa bonita do Natal. A festa da Páscoa, e esse domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, é a mais importante, exatamente porque tem a encarnação da vida, os seus valores, e tem a possibilidade da travessia, da superação, da passagem da escravidão para a liberdade, como os judeus fizeram contra a escravidão do faraó, liderado por Moisés. Tem a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida. Isso é o sentido da nossa existência. A gente está sempre ao longo da vida, morrendo e ressuscitando, caindo e levantando. Isso é ser humano, travessia. Feliz Páscoa para todos. Bom, eu quero encerrar citando aqui uma frase que eu gosto muito do Dom Helder Câmara, em que ele diz: quando fores muito elogiado, conta os dias entre domingo de Ramos e a sexta-feira da Paixão, né? Porque muitas vezes nós deixamos o nosso ego, né, crescer muito, inflar muito, né? Ficamos nos achando muito além do que somos, né? E então Jesus, nesse evangelho, traz essa lição profunda de humildade, né, lá no jumentinho, entrando em Jerusalém como se não fosse ninguém, né, como se fosse um impotente, uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de poder, esse poder, né, que a gente sabe que corrompe, né, era o poder que ele não queria realmente para ele e para ninguém. Então eu desejo a todos uma Semana Santa, como foi falado aqui, uma Semana Santa que celebre essa festa de busca pela libertação, e uma Páscoa, um domingo de Páscoa abençoado a todos. Muito obrigado, Chico, foi uma alegria, um presente de Páscoa para mim também receber você aqui.
Grande abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.